Da aula da continuação de explicação de operações de frações, tá? Adição e subtração com frações. Bom, aula passada a professora explicou adição e subtração de frações com denominadores iguais. E também ensinei como fazer o MMC dos denominadores diferentes. Beleza? Neste caso, agora que eu vou explicar, você vai precisar, tá? Fazer o MMC dos denominadores diferentes. Por quê? Nós vamos trabalhar com frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1/7 mais 3/5 mais 9/14. Beleza. Então, anotem aí. Primeiro, eu vou fazer o MMC dos denominadores 7, 5 e 14. Ok? Então, vamos lá. 7, 5 e 14. Vou fazer o risco e o traço. Agora eu vou olhar aqui. 7, 5 e 14. Vou começar por 2, porque 2 é o único número primo par. Então, vamos lá? Lembrando que aqui só pode ter números primos e do menor para o maior. A Pro explicou na aula passada, tá? Então, o 7 e o 5 eu conservo. 14 dividido por 2, 7. 7, 5, 7. Faço o risco, vou dividir agora por 5. Por que 5? 5 é primo. Então, vamos lá. 7 e 7 eu conservo e vou dividir só o 5. 5 dividido por 5, 1. Agora eu vou dividir por 7, né? 7 e 7, né? Vou dividir. O 1 eu conservo. 7 dividido por 7, 1. 7 dividido por 7, 1. Depois, feito tudo isso, eu vou multiplicar todo mundo. Ok? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, o MMC é 70. Então, primeiro passo, fazer o MMC. Segundo passo, colocar a razão e o MMC para a primeira fração, conservo mais. Colocar a razão e o MMC para a segunda fração, conservo mais. Colocar a razão e o MMC para a terceira fração e eu coloco a igualdade. Depois, eu vou trabalhar uma regrinha que é: divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá certo? Então, primeiro, eu vou dividir o MMC pelo denominador e a resposta da divisão eu multiplico pelo numerador. Então, vou lá. 70 dividido por 7, 10. 10 é a resposta da divisão, vezes 1, 10. Coloca aqui. Agora eu vou para a segunda fração. 70 dividido por 5, 14. 14 é a resposta da divisão, eu vou multiplicar por 3, que vai dar 42. Vou para a terceira e última fração. 70 dividido por 14, 5. 5 é a resposta da divisão. Multiplico por 9. 5 vezes 9, 45. Ok? Próximo passo. Transformei todas as frações que possuíam denominadores diferentes em denominadores iguais. Então, eu vou colocar uma razão grandona, vou colocar apenas um MMC, ou seja, apenas um denominador, porque eles são iguais, e vou juntar todo mundo numa só fração. 10 mais 42 mais 45, beleza? Depois, eu vou resolver todo mundo. Neste caso específico, tu pode resolver todos, tá? Todos, não tem problema não. Então, vou colocar lá a razão, os 70, e vou somar 10 mais 42 mais 45, beleza? Que vai ficar 97. Logo, 97/70 é a resposta,
tá? Da adição de 3 frações com denominadores diferentes, tá certo? Agora, uma coisa que eu falei em aula. Se você quiser pular essa última parte aqui que a Pro fez, ó, tá? E daqui chegar nessa parte e escrever ela aqui, pode, tá bom? Beleza? Ok? Bom, próxima operação. Vamos lá. 1/4 menos 1/6. Beleza. Denominadores diferentes. Primeira coisa, fazer o MMC. De 4 e 6. Faço o risco, o traço e vou lá. 4 é par, 6 é par. Então, vou dividir por 2. Por quê? 2 é o único número primo par, tá? E aqui só pode entrar números primos em ordem crescente, do menor para o maior. Certo? Bom, então vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Novamente, eu vou dividir por 2, porque ainda tem um número par aqui. Vamos lá, 2. 2 dividido por 2, 1. E conservo 3. Agora, eu divido por 3. Beleza? 3. Conservo 1. 3 dividido por 3, 1. Depois, feito a decomposição de fatores primos, eu vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12, tá? Tá aqui, 12. Bom, próximo passo. Vou conservar a razão e o MMC para a primeira fração. Conservo um sinal. Vou conservar a razão e o MMC. E o igual. Novamente, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Beleza? Então, vamos lá. 12 dividido por 4, 3. A resposta da divisão, eu vou multiplicar pelo de cima. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 2. A resposta da divisão eu multiplico pelo numerador. 2 vezes 1, 2. Novamente, transformei as frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais. Então, vou colocar aqui, e vou conservar o 12. Depois, vou colocar numa mesma fração 3 menos 2. Vou conservar a razão, o MMC e vou lá. 3 menos 2, 1. Beleza? Novamente, se você quiser pular esta parte aqui, essa parte não pode pular, tá? Pular esta parte aqui para colocar 1/12 já logo aqui, pode, tá bom? Vamos pro próximo. Vamos lá. 2 inteiros 2 inteiros e 3 quintos, menos 5 sextos, mais 7 décimos. Bom, beleza. Primeira coisa, fazer o MMC dos denominadores diferentes. Vamos lá. 6, 5 e 10. Como eu tenho 2 números pares, vou começar por 2. Por quê? 2 é o único número primo par, tá? E aqui deste lado só pode entrar números primos, tá? E de ordem crescente. Então, vamos lá. 2, né? 5 eu conservo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Beleza? Depois, agora eu tenho 5, 3 e 5. Então, eu vou dividir por 3. Lembrando que 3 é primo. 3, 5 eu conservo. 3 dividido por 3, 1. 5 eu conservo. Agora, eu vou dividir por 5, né? Vou conservar aqui esse 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Depois, feito a decomposição,
eu vou multiplicar todos os primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. Beleza. Agora, vamos prestar um pouquinho de atenção numa seguinte situação. A primeira fração, ela é um número misto. Por que número misto? 2 inteiros e 3 quintos. Né? A segunda fração é uma fração, a terceira fração é uma fração. Então, para eu poder resolver essa operação de frações com denominadores diferentes, eu preciso primeiro transformar essa fração, ou seja, esse número misto, numa fração imprópria. Então, como que eu faço isso? Conservo a razão, conservo o 5. Conservo o sinal, conservo a fração 5 sextos, conservo o mais, conservo a fração 7 décimos. Por quê? Porque quem eu vou transformar em fração é um número misto. Então, o restante eu conservo. Beleza? Então, vou fazer o movimento circular para que eu possa, o movimento circular para que eu possa resolver e transformar esse número misto numa fração imprópria. Lembrando que o movimento circular me traz duas operações, tá? Ela me traz o vezes, 5 vezes 2, 10, e me traz o mais, né? Então, ó, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Beleza? Agora que eu já transformei o número misto em uma fração, agora eu posso fazer. Então, eu vou lá, vou colocar aqui a razão e o MMC. A razão, o sinal eu conservo. A razão e o MMC, conservo o sinal. A razão e o MMC, conservo igual. Beleza? Aí eu vou trabalhar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Beleza? Então, eu vou lá. 30 dividido por 5, 6. Então, a resposta da divisão eu vou multiplicar por 13. 6 vezes 13, 78. Segunda fração. 30 dividido por 6, 5. O 5 é a resposta da divisão. 5 que multiplica por 5, 25. Terceira e última fração. 30 dividido por 10, 3. 3 é a resposta da divisão que eu vou multiplicar pelo numerador. 3 vezes 7, 21. Beleza? Próximo passo. Conservo uma razão bem grandona. Conservo o mesmo MMC e vou colocar todo mundo aqui. Menos e mais 78, 25 e 21. Neste caso específico, eu tenho que resolver primeiro a subtração. Tá? Então, quando você tiver menos e mais, resolva primeiro a subtração. Ou resolva os dois primeiros. Tá? Resolva os dois primeiros. Sempre os dois primeiros. Se os dois primeiros for menos, resolva os dois primeiros. Se os dois primeiros for mais, resolva os dois primeiros. Beleza? Tanto faz o menos como tanto faz. O importante é resolver os dois primeiros, tá? Mas por que aquela outra a senhora resolveu todo mundo? Porque era tudo mais. Então, como ele era tudo mais, então eu poderia ter feito o que eu fiz. Somar todo mundo de uma vez só, os 3 elementos, ou seja, os 3 números que estavam no numerador. Mas neste caso, não. Eu tenho 2 sinais diferentes, menos e mais. Como nós não trabalhamos números negativos, que são os números inteiros, então nós temos que usar a regrinha de resolva os 2 primeiros, tá? Então vamos lá, vou conservar uma razão, o 30, vou lá, vou resolver os 2 primeiros, 78 menos 25, né? Vai ficar 53. E vou conservar o 21.
Agora, vou colocar razão, o 30, vou resolver os dois últimos, né? 53 mais 21, 74. Bom, teve algumas perguntas na aula perguntando, e se eu tiver que simplificar? Então, vamos lá, eu vou explicar essa simplificação, tá bom? Bom, eu vou pensar lá, qual é o número que eu posso dividir por 74 e também posso dividir por 30. Qual é a tabuada que eu posso fazer isso, né? 74 termina em 4, 4 é par, então o número par. No caso, 2. 30 é um número par, também no caso por 2. Então eu vou pôr assim, dividido por 2 em cima, dividido por 2 embaixo. E vou lá, 74 dividido por 2, 37. 30 dividido por 2, 15. Beleza? Logo, 37 quinzeavos, tá? 37 quinzeavos é, tá? A resposta final, ou seja, a fração irredutível, tá? Por quê? Porque ela não dá mais para dividir por número nenhum, ok? Bom, tarefa: assistir o resumo da aula da Pro, tá? E copiar, tá? Todos esses exemplos no seu caderno, tá certo? Assistir o resumo da aula da Pro e copiar todos esses exemplos no seu caderno, beleza? E na página 135, tá? No número 3, você falta fazer algumas letras. Ontem eu passei algumas letras do número 3, faça as letras que não foram feitas. E no número 4 também, fazer as letras que não foram feitas. Tá certo? Deixa eu só arrumar isso aqui, para não ficar errado. Apagar isso aqui. Fazer as letras que não foram feitas. Feitas. Beleza? Tá? Ok? Qual que você vai copiar? Essa e essa. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau, gente!